Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande abrir esse evento, sobretudo pela aproximação da FAO aqui com a Codeplan e, sobretudo, com a Deura, que sugeriu o nome dessa nossa colega, né, Luciana Saboia, e para tratar justamente de uma questão importante que está já aí impresso, não é? Que faz parte, digamos, das pesquisas, né, da paisagem moderna em construção, não é? Questões de planejamento em Brasília, de autoria da doutora Luciana Saboia. Ela tem uma equipe, estava me falando, que estão até para fazer convênio na Bélgica, justamente com a Itália e Brasil. Então é o seguinte, para não me delongar, Luciana Saboia é arquiteta e urbanista pela Universidade de Brasília, doutora em Teoria e História da Arquitetura e Cidade, doutora pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica. Lidera o grupo de pesquisa Paisagem, Projeto e Planejamento da UNB, com apoio do CNPq, vinculado ao Laboratório de Estudos da URB. LabURB, Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNB. Atualmente está como pesquisadora visitante no laboratório Office for Urbanization de Harvard Graduate School of Design dos Estados Unidos e na Bélgica no LOCE R da Universidade de Louvain. Pesquisa e publica sobre relações entre paisagem, cultura e urbanismo. Desde 2015 é vice-diretora da FAO. Às vezes é uma pena porque o pesquisador vai para a direção e a pesquisa, né, fica prejudicada. Mas eu tenho um grande prazer, sobretudo porque ela vai tratar, né, a partir de estudos sobre instrumentos de planejamento e as práticas urbanísticas que pretendem discutir o impacto e a potencialidade dos vazios do residual, né, do espaço entre aqui está entre aspas, né, na construção da urbe e a sua paisagem planejada também, entre aspas, que eu concordo plenamente, né, em contínua transformação. Como Brasília tem essa auréola, né, de cidade planejada, eu estou muito curioso para ouvi-la. De maneira, bem-vinda e tenha uma boa exposição. Bem, eu gostaria de agradecer o convite do professor Aldo. É um prazer estar aqui hoje na Codeplan e estreitar os laços entre a Faculdade de Arquitetura, né, e esse Instituto de Planejamento, que historicamente foi tão importante para a cidade e continua sendo. Bem, a questão que eu vou tratar aqui, na verdade, é um projeto de pesquisa em andamento que tem financiamento da FAP, do CNPq e também algum recurso da Finatec, que, na verdade, não é uma pesquisa somente minha, mas de outros pesquisadores, inclusive Carolina Pescatori, que está aqui. Tem alguns alunos que eu já estou vendo ali, a Liz, de doutorado, mestrado e iniciação científica. Então, a ideia é explorar um pouco as premissas e as problematizações que a gente vem trabalhando na UNB, à guisa de buscar um entendimento maior do que é essa paisagem, né, como o professor já falou, entre aspas, como que ela se constrói. Bem, primeiramente aqui. É aqui? Não está? Força aqui? Pronto. Bem, primeiramente, eu queria retomar algumas questões históricas que vão levantar algumas questões conceituais e teóricas que nos interessam. Bem, historicamente, a cidade, quando você fala de cidade, território,
se você vê as cidades históricas, né, principalmente a partir do século XVI, essas definições eram muito claras. O que é a cidade, o que é o urbano, o que é o rural, o que é esse território. E a arquitetura, como parte da cidade, era algo indissociável. Você não consegue ver o edifício como algo isolado dentro do seu conjunto. E a definição da paisagem ela é muito distinta do que é a paisagem urbana. Então, a paisagem natural e a urbana tinham instituições perfeitamente claras e distintas. Então, na cidade histórica, a relação entre o contexto urbano e sua arquitetura é indissociável. Na cidade contemporânea, essas relações começam a se diluir e ter uma outra relação, e é isso que a gente pretende e está estudando. Então, onde que está a cidade, onde que está a arquitetura e onde que está o território? Então, essas coisas começam a se mesclar e se fundir num espraiamento, numa espécie de dispersão e expansão urbana, onde você não consegue mais ter um limite preciso de onde começa a cidade, onde começa a parte urbana e como que é essa relação com o território. Opa. Espera aí. Então, na verdade, a arquitetura, que poderia ser considerada enquanto cidade e território, ela, para nós, a gente começa a pesquisar e compreender melhor, então, essa cidade enquanto paisagem. Porque a paisagem, no fundo, ela vai conseguir integrar esses três elementos, a arquitetura, a cidade e o território, de uma forma também indissociável. Então, a paisagem, que antes era vista, né, em termos de território, como uma extensão do natural, aquilo que a vista alcança, ela passa, né, e muito bem representada aqui. Né, principalmente quando começa a ter uma representação na pintura, nas artes, como uma espécie de fundo de uma ação presente, de algo que está lá à distância, essa paisagem, ao longo da modernidade, ela passa a ter um certo ritmo. As questões de temporalidade em relação a essa paisagem também se modificam. Aquela paisagem que tem uma certa fixação, uma certa estabilidade, ela passa também a ter um outro sentido em termos de representação, chegando aos seus momentos mais abstratos, né? Que a gente pode ver essa relação também na arte e na pintura. Quando passa essa relação do território, a gente estava até uma discussão epistemológica, né, sobre a questão do que é essa terra, e aí terra, território e a questão da paisagem, elas estão intimamente interligadas. Porque paisagem deriva de pagos, que designa o território onde se habita. Então, o habitar do território é o que configura, de fato, essa paisagem e que estabelece esse território enquanto morada. Então, você deixa de ter uma relação de distância, de afastamento, de figura fundo da paisagem, e essa paisagem passa a configurar o cotidiano, as relações presentes na cidade de uma forma muito ativa. Por exemplo, os grandes deslocamentos que a gente tem nos grandes centros urbanos. Tem pessoas hoje no Brasil que passam mais tempo dentro de algum modal, ônibus, metrô, do que dentro da sua própria casa em termos de vivência. Então, praticamente, ele chega em casa, vai dormir, acorda, e ele passa mais tempo nesses deslocamentos, né? Então, essa relação com a paisagem, ela não se delimita somente à esfera da convivência com os outros e nem somente à experiência da organização civil. O que quer dizer isso? Não é só uma experiência individual ou coletiva, mas ela está nesta relação. Essa relação do individual e do coletivo. E se a gente for transportar isso para as questões de planejamento, que é onde eu quero chegar e costurar essas questões mais teóricas, a paisagem ela passa de ser algo inviso, que está à distância, que está relacionado ao visual, e passa a ser o in situ, que é o que está acontecendo, que em planejamento está muito ligado às questões de espaço público, de vivência, de apropriações sociais e de práticas sociais, que é muito reivindicado dentro do discurso do planejamento.
Então, ela nasce dessa experiência onde esse natural e urbano começam a se mesclar. Bem, e quando que começa essa construção dessa paisagem moderna? Então, essa relação do natural e do edificado, em Brasília, ela começa de uma maneira muito precisa e muito bem estudada. Talvez foi o aspecto de Brasília que foi mais estudado, que foi o território. Já tiveram, né, desde o século XIX, missão Cruz, para entender onde que seria a localização da nova capital. Mas no relatório Belcher, onde ele coloca vários sítios, tem um detalhamento primordial, assim, muito detalhado do que é essa geografia, do que é esse território, da onde que vão vir os recursos hídricos, como que é esse assentamento nesse todo, essas relações geográficas, que vai determinar, né, o futuro do Distrito Federal. Que não deixa de estar ligado com uma questão territorial, de interiorização da capital e de mudança e de ocupação no sentido econômico e social desse interior, que vão formar outras relações, que não está só ligada a Brasília, mas uma rede de cidades novas, principalmente a partir da fundação de Brasília, ao longo, por exemplo, da Belém, Brasília e outras questões. Então, a construção dessa paisagem, ela começa de um fato geográfico e territorial. E tem um estudo muito aprofundado de como que é essa fisionomia, essa face, essa superfície, né, de como vai assentar essa cidade. E não à toa, os eixos, principalmente o eixo rodoviário, né, do mais arqueado, ele vai se assentar quase que perfeitamente dentro dessa topografia, marcando um gesto de posse, né, como diz o Lúcio Costa, que muitos acham que é simplesmente um desenho de avião, mas o desenho de avião, na verdade, foi uma interpretação posterior do que é essa tomada do território, no sentido de essa face mais plana do território, próxima ao lago, onde já estava prevista a construção da barragem. E, inclusive, por exemplo, o Palácio da Alvorada foi uma construção anterior mesmo ao próprio concurso da cidade. Então, já tinha elementos geográficos precisos para começar, inclusive, esse tipo de construção. Então, um desenho que parece, à primeira vista, muito ingênuo, na verdade, tem uma modificação importante, né, em relação à topografia e infraestrutura, construindo uma certa utopia do que vai se chamar planejado. Então, que nasce de uma espécie aparente tábula rasa, desses dois eixos que se cruzam, né? Aqui está o Alvorada, isso é uma foto, né, próxima da inauguração, mas a construção do palácio é anterior ao desenho do Lúcio Costa. Então, esse desenho, na verdade, leva em consideração muito fortemente esse aspecto natural e acaba configurando uma certa paisagem. Por indicação do júri, esse corpo todo, não sei se vocês têm conhecimento disso, ele foi afastado, então ele sai do lugar original e ele é afastado, ele é aproximado do lago em termos, eu não sei exatamente a distância, mas aqui vocês têm mais ou menos a proporção de quanto que chegou próximo ao lago. Isso interferiu bastante na posição, principalmente do eixo monumental e do terrapleno da esplanada. Então, foram feitas grandes movimentações de terra para dar essa aparência de terrapleno, justamente criando essa paisagem, esse cenário monumental da cidade. Aqui num croquis anterior do Lúcio Costa, a gente vê que anteriormente a torre e a Praça dos Três Poderes, elas tinham praticamente a mesma cota, o que agora tem cotas bem distintas. Então, essa paisagem vai se configurando. Acontece que Brasília, né, essa Brasília do cartão postal, essa Brasília emblemática, ela não é só essa Brasília, né? Ela vem desses princípios, né, do movimento moderno, da Carta de Atenas, onde o circular, o morar,
a parte aqui bucólica se coloca e ela passa a ser tombada, mas ela, na verdade, é uma dinâmica regional muito mais ampla que isso aqui. Então, enquanto ela foi tombada, né, segundo, por ser um exemplar do século XX, que remete aos conceitos modernistas, né, baseado nas suas 4 escalas, né, a residencial, a gregária, a bucólica, aqui, e a monumental, ela acaba sendo referenciada dentro desse perímetro. Mas a questão que eu quero chegar é que Brasília, na verdade, ela extrapola esses seus limites dentro dos seus conceitos também. Dentro dessa paisagem que foi essa relação entre o natural e o construído, ela extrapola o que aparentemente é só essa área, mas, na verdade, Brasília é essa área e muito mais englobando a Brasília metropolitana com áreas adjacentes. E mesmo parecendo uma espécie de vários fragmentos aqui, acontecendo de núcleos isolados, muitos desses projetos, principalmente das cidades da década de 60 e 70, têm esses mesmos princípios de planejamento, onde o principal deles, talvez, aqui está o plano piloto, só vou voltar aqui, talvez a principal deles era a questão de ter núcleos isolados, que são as cidades satélites, onde você teria uma pretensão de consolidar um núcleo, por isso que é plano piloto primeiro, para consolidar um outro núcleo, depois outro núcleo, dentro de uma ideia, talvez um tanto idealizada, de que você teria, assim como nas cidades históricas, um núcleo relativamente compacto e total, onde você teria esse território natural em volta, como se tivesse grandes áreas de cerrado, isolando esses núcleos e criando uma certa independência. Bem, todos nós sabemos que não foi isso que aconteceu e que esses núcleos começaram a ser criados mesmo antes de qualquer consolidação do plano piloto, né? Isso a gente vai ver mais adiante. Então, essa questão do território, ela passa por questões de topografia, de história e dessas relações sociais que vão se constituindo nessa paisagem. Então, esse é o território dessa Brasília em 63. Então, a questão do natural, ela é proeminente, né? O núcleo original, ele está próximo dessa bacia do Paranoá e tem um certo isolamento, que é o que mais tarde vai ser chamado cordão sanitário, onde tem toda a bacia do Paranoá. E, na verdade, você começa a ter pequenos núcleos fora dessa área de preservação, não só da área edificada, mas dessa área natural. Como, por exemplo, Taguatinga, que foi feito em 58. Aqui é a primeira ligação com a IPTG, ligando aqui ao plano piloto. Então, essa configuração de território, que nasce dessa premissa, na verdade, ela vai ter uma construção intensa, e mesmo com princípios urbanísticos que consideravam praticamente os mesmos de Brasília, de grandes áreas, por exemplo, de circulação, com áreas verdes, muitas dessas áreas não se consolidaram, foram ser consolidadas muitos anos depois. E que algumas questões de infraestrutura, elas passam a ser a grande referência territorial e arquitetônica. A gente estava até conversando anteriormente, como se a parte de infraestrutura não fizesse parte da arquitetura, do planejamento urbano, mas, por exemplo, a caixa d'água aqui de Taguatinga, como a de Ceilândia também posteriormente, vão virar verdadeiros marcos referenciais, e as estradas parques, principalmente, a construção aqui, vão ser as grandes vias de domínio territorial. Tanto que tanto a EP, a IPTG e outras aqui, elas vão constituir a forma de espraiamento e de domínio desse território, desse urbano, que não é mais urbano plano piloto, mas é urbano que vai se espraiando e que vai se conectando através
grandes ramificações aqui, principalmente a épia, e que depois vai se juntar com outras vias que vão ser criadas posteriormente, como a estrutural e a IPTG aqui. Então, a infraestrutura, que parece que é algo invisível, a paisagem, que não é algo marcante, no fundo, ela que vai configurar essa noção de território dentro de Brasília. E esses deslocamentos vão fazer parte de grande parte da população. Inclusive com tratamentos paisagísticos, onde todas as estradas parques teriam essa arborização em eucaliptos, formando uma espécie de passeio bucólico, de isolamento, e que depois, né, com o crescimento das cidades, até essa massa verde foi destruída. Inclusive, tenho uma orientanda minha que trabalha sobre a IPTG. O engraçado é que, desde 62, tem manchetes de jornais assim, a IPTG é engarrafada, não tem como circular. E cada vez ela foi aumentando e o problema sempre continuou, né? Sempre retroativo. A questão da mobilidade nunca se resolve. E, ao longo dessa IPTG, que vem dessa lógica de núcleos isolados, começam a se aglutinar outros pequenos núcleos, com esse conceito também de isolamento. E o que inaugura isso é o Guará, por exemplo, aqui. Só que a questão é que você já não tem uma dimensão de território para dar essa sensação de isolamento. Na verdade, a única fronteira que fica entre a parte tombada e os novos assentamentos são justamente as áreas de reserva ambiental, que elas acabam sendo uma espécie de fim de linha da cidade, ao invés de ser parte dessa configuração de cidade e de território. Então, aqui há algumas imagens assim, de como que, aos poucos, essa área, né, de cerrado, né, que tem uma diversidade incrível, foi sendo como é que se diz, consolidados em pequenos núcleos e depois núcleos mais conurbados, né? Aqui Taguatinga, eu vou passar aqui mais rápido. Ceilândia, né, a caixa d'água da Ceilândia. E aí essa ocupação aqui já é década de 70, 80, né, principalmente depois do PEOT, que é o Plano de Ordenamento naquela época, estabeleceu que esse seria o eixo de crescimento. Então, se por um lado a gente acha que o planejamento não consegue conter determinadas interferências no territórios e apropriações indevidas, informalidades e invasões, por outro lado, o planejamento, sim, ele deu uma vertente de crescimento aqui para o lado sudoeste de Brasília bastante forte, o que fez retardar até, a gente vai ver depois, a ocupação, né, para o sentido oposto do Distrito Federal. O próprio Lúcio Costa, na Brasília Revisitada, admite que não tem como pensar o tombamento de Brasília de forma isolada. Eu acho que essa é a grande questão falando do tombamento. Não dá para pensar o núcleo tombado como uma espécie de centro histórico inerte e que tem que fazer uma espécie de perímetro que isola de um crescimento dinâmico da cidade. Na verdade, tem uma relação muito próxima e muito, como é que se diz, que está muito interrelacionada. Então, dentro dessa perspectiva, o Lúcio Costa propõe um novo núcleo, que vai chamar justamente no Lúcio Costa, em frente ao Guará. Aqui a mancha vai se alastrando justamente para onde o planejamento direciona. Aqui são os primeiros blocos do Lúcio Costa, com Elmo Cerejo. Não, desculpa, Aparício. Até chegar ao ponto onde essa espécie de... como é que se diz? Essa posição de preencher os vazios entre o plano piloto e as áreas consolidadas, ela se torna, de fato, política pública, com a construção do metrô e com a linha do metrô, pensou-se no planejamento de Águas Claras, principalmente voltada para a classe média, onde, de fato, aí tem um impacto imenso nessa paisagem e de como que essa região vai ser
apropriada, né? Então, em volta aqui da EPTG, aqui as primeiras águas claras vertical, mas que mantém ainda, né, áreas de preservação e que considera, principalmente com o Parque de Águas Claras para cá, essas áreas verdes e essas partes entre esses vazios, entre os núcleos, como parte também de vivência da cidade. Então, os núcleos que começam aqui, por exemplo, Taguatinga, a Cidade Livre, que virou Núcleo Bandeirante, Sobradinho, Gama, num primeiro momento, essa mancha vai se alastrando até, né, se configurar esse tipo de paisagem, onde você tem núcleos estanques, uma espécie de patchwork ao longo da EPTG, só para dar um exemplo, acontece em outros lugares também do DF, e que as áreas mais frágeis, que são as áreas ambientais, que deveriam ser o nosso olhar principal dentro da cidade, como várias outras cidades e capitais do mundo, na verdade são uma espécie de fundo. Ninguém conhece esses córregos, essas matas ciliares. As vias principais, elas correm por dentro, né, por dentro do Guará, por dentro de Águas Claras, por dentro, e a mata ciliar, os buritizais, os murundus, que poderiam ser de apreciação pública, não digo no sentido de ter uma ocupação como parque urbano, não é como um parque da cidade, mas como reserva e que tem uma interface com a cidade, que a cidade conheça esses lugares, na verdade, são as áreas que possuem maior informalidade e grilagem em relação a isso. E isso vai configurar principalmente em Vicente Pires, que era a região mais frágil ecologicamente, que era para ter só pequenas chácaras, uma densidade baixíssima, e hoje praticamente as áreas remanescentes dos córregos viraram verdadeiras cicatrizes dentro do tecido urbano e que não tem valor nenhum em termos de vivência urbana dessa paisagem como locus e vivência desse espaço público. Então, essas áreas acabam sendo virando áreas residuais, em vez de áreas potenciais de articulação desse território, que é um território contínuo. Ele não pode ser visto, principalmente pelo planejamento, como áreas onde são regiões administrativas estanques, que têm normas e diretrizes, às vezes, muito diferentes, tanto tipologicamente, tanto na condução, né, dessas dinâmicas. Então, por exemplo, um caso bem particular é a área do Guará, que está próxima da colônia agrícola, que está próxima do Parkway, que está próxima de Águas Claras. São regiões muito próximas, que teriam acessibilidade de bicicleta ou mesmo a pé em alguns trechos, e, na verdade, elas parecem que têm umas distâncias imensas entre elas, porque justamente não tem nenhuma articulação, e a parte desses mananciais aqui, eles dão as costas para a cidade, e cada vez a ocupação ela é mais traiçoeira e não respeita nem ecologicamente, nem socialmente, porque, ao mesmo tempo, no interior dessas quadras, né, tirando talvez o exemplo do Parkway, que tem outra norma urbanística, não tem quase nenhuma área urbanizada, não existem praças, tem pouquíssimos equipamentos públicos, como em Vicente Pires, e até mesmo Águas Claras, que foi previsto para ser nos térreos, os edifícios, e que, na verdade, não se consolidou dessa forma. Então, a EPTG, longe daquela via edília, né, de paisagem, de um túnel de eucaliptos que conectaria núcleos, né, dentro do território, ela vira hoje uma grande barreira quase intransponível, mesmo com algumas passarelas e de relação do que está acontecendo aqui desse lado. Então, como que essa paisagem, planejada entre aspas, né, para ser um grande território, ela se transforma nessa paisagem? Será que o planejamento ele foi presente ou não? Como que essas questões de planejamento entram nessa configuração da planeta? Será que é simplesmente um fatalismo? Não, aconteceu. Como que a gente pode pensar isso? Como que essa
região, por exemplo, entrou nesse processo de conurbação. Porque o problema não é a conurbação. O problema é como esses tecidos urbanos se articulam, né? E o que fez um certo saturamento e que não impediu também desse mesmo fenômeno acontecer ao longo de outras áreas do Distrito Federal também. Então, a questão que a gente está estudando, e a gente está no início da pesquisa, por isso que a gente coloca aqui, eu queria ouvir muitos comentários de vocês a respeito, é como que esses instrumentos urbanísticos, eles conseguem ou não avaliar esse impacto na paisagem. Então, se a gente olha alguns dos planos, né, o PDOT ainda não foi revisado, vai começar, eu acredito, no próximo ano. Em termos de princípios e objetivos, parece que a agenda já está colocada há muito tempo. Eu acho que a questão não são os princípios de que são colocados o planejamento. Por exemplo, isso aqui é texto do PDOT, visão sistêmica integrada do processo de desenvolvimento urbano e rural, considerando as dimensões social, econômica, ambiental, cultural e espacial. E aí eu grifei aqui espacial, porque eu acho também que tem uma dimensão de desenho urbano, não no sentido que a gente estava até conversando antes, de um certo isolamento, como se o desenho fosse resolver sozinho, mas tem certas questões que precisam passar por projetos especiais de entendimento, porque não são soluções que podem ser reguladas simplesmente por alguns parâmetros abstratos urbanísticos. E se você for ver a legislação aqui do PDOT, geralmente só tem projetos especiais, que ele até prevê determinados projetos especiais, mas quando a situação já está grave, como aquelas áreas residuais que eu mostrei nas fotos anteriores. É como se o problema já está colocado e você tem que remediar, propondo algum projeto. E como que a gente pode, em termos de planejamento, usar o desenho não como forma de remediação, mas como forma também de planejamento urbano. Não tirando, obviamente, toda a interdisciplinariedade que o planejamento necessita, né? Então, por exemplo, na LUOS, que já também no seu texto, que acabou de ser discutida, ela fala justamente, muda o palavreado, mas é sempre as mesmas questões, né? O desenvolvimento urbano sustentável a partir da convergência da dimensão social, econômica e ambiental. Então, eu acho que isso não tem muita discussão. Eu acho que há um consenso nessa agenda. A questão é como elaborar e como conseguir trazer e transformar essas relações em algum instrumento urbanístico de discussão e que a gente não fique numa posição de somente remediar o mal que já está feito, né, nesse sentido. Porque esses parâmetros que são pertinentes, são necessários, como coeficientes, alturas, taxas de permeabilidade, etc., eles se mostram úteis em alguns casos, mas em outros casos eles não têm se mostrado tão eficazes para determinar determinados crescimentos. Então a pesquisa, ela está no começo, mas a ideia é a gente pegar justamente alguns parâmetros, alguns locais, o local que a gente decidiu começar justamente é o eixo da EPTG, porque é o eixo pioneiro de ocupação do território em Brasília, e ver até que ponto esses coeficientes ajudaram a construir a paisagem, eles delinearam uma certa configuração e desenho urbano, e em que ponto também eles não se mostraram tão eficazes ao longo do tempo, e qual que é o impacto e a avaliação desse impacto da paisagem urbana, né? O PDL, talvez, é o que mais chega próximo dessa questão da paisagem, por ser mais específico. A questão do PDL é que, como cada região administrativa tem o seu, e elas não necessariamente conversam, ou tem uma transversalidade, que é para ser feito nos grandes planos macros, elas acabam que ficam também muito restritas para o núcleo interno. E as regiões de borda ou de interface com outras regiões administrativas, aí fica sem praticamente
relação nenhuma de construção, né, de espaços públicos, de uma relação de vivência com essa paisagem. E que vai configurando paisagens como essa aqui, de Águas Claras, mas eu poderia estar mostrando outras paisagens assim, e esse tecido extremamente fragmentado. Então esse é o tema que está acontecendo agora, inclusive o professor Aldo faz parte da banca de avaliação, que eu acho que os arquitetos, de alguma forma, aquele arquiteto, vamos dizer assim, de prancheta, de desenho, eu acho que ele se ausentou um pouco desse debate. Então, a ideia agora está acontecendo lá na UNB, está tendo uma oficina de projetos com os alunos e com grandes escritórios do Rio de Janeiro, do Paraná, de Brasília. O Tiago Andrade, secretário, fez a abertura do evento. Vai ter gente da CEGET também, a gente chamou várias pessoas para debaterem, para justamente começar, em termos de resposta de projeto, não no sentido de dar uma solução única, porque isso é impossível, mas de começar a pensar, através do projeto, né, que nos cabe enquanto arquiteto, traçar linhas e vias de interdisciplinaridade com outros domínios e outros conhecimentos, para a gente começar a pensar esse território enquanto uma paisagem contínua, integrada, e não de maneira tão isolada e fragmentada como a legislação tem colocado. Porque a gente está vendo que alguns parâmetros, por exemplo, que são colocados, Brasília, por exemplo, ao contrário das grandes cidades tipo Nova York e Paris, que quanto mais denso, maior o imóvel, em Brasília não, quanto menos denso, mais caro. Só que, e é uma coisa que o Tiago ele reforça sempre, é que essa densidade, na verdade, ela é medida segundo parâmetros iguais de outras cidades brasileiras. Só que Brasília não é igual às outras cidades brasileiras. As áreas de território são imensas. Então, quando você pega uma área enorme, como do plano piloto, e vai olhar a densidade, é claro que ela vai dar baixíssima. Mas se você pegar uma superquadra do plano piloto, por exemplo, a 312, você vai ter quase que o dobro da densidade de Ceilândia, que é justamente onde tem uma vivência de tecido urbano, de malha urbana. Então, eu acho que tem certas especificidades e certos parâmetros que precisam metodologicamente serem revistos para a gente começar a ver, para criar justamente esses critérios de comparação. Então, por exemplo, essa região do plano piloto, é claro que ela vai ser sempre muito baixa densidade, porque a área de preservação foi muito maior do que as outras que foram gradativamente, que tinham, inclusive, na sua concepção, mas que foram completamente conurbadas. Então, não tem como usar o mesmo critério. Como não tem como usar o mesmo critério entre Águas Claras e Vicente Pires, mesmo sendo muito próximas, tipologias muito diferentes. Então, a questão tipológica ela vai interferir, sim, em parâmetros como densidade. Peguei o exemplo da densidade, mas tem vários outros parâmetros que são muito caros aos planejadores, mas isso é feito de uma maneira muito abstrata, sem avaliação de como que é essa forma urbana, a morfologia da cidade, porque a morfologia urbana também vai interferir na leitura desses dados. Como também os aspectos ambientais não podem ser vistos igual a gente está mapeando uma área de baixa densidade urbana. Essa cobertura vegetal, né, que em 84 tinha essa fisionomia, agora passou, né, cada vez a parte verde está diminuindo, elas são áreas que têm uma relação muito próxima com a dinâmica urbana. Então, é claro que tem que preservar as nascentes, é claro que tem que manter todas as questões ambientais, mas também tem que ter alguns pontos de conexão que se consiga atravessar de uma área para outra. E não ficar uma área tão estanque, tão isolada, que a população, porque você só preserva aquilo que você conhece. Se a população nem tem noção que tem uma paisagem, por exemplo, de Murundus, próxima ali da EPTG do setor de indústrias, não sei se vocês conhecem o Murundu, mas
É um campo de cerrado belíssimo, parece uma pintura olhada de cima, mas olhado ao nível do observador, parece um monte de mato, e é isso que a população vê. Se tivesse um ponto de mirante, alguma coisa, um ponto de relação de falar, olha, aqui tem um ponto ecológico do cerrado, essa população poderia ver, apreciar e entender que vegetação é essa. Que justamente o cerrado é uma das, né, os ecossistemas mais ricos que a gente tem aqui no território brasileiro. Então, aqui é como que essa cobertura da terra vai se esvaindo, né, natural. Opa. Então, o objetivo da pesquisa, que está em andamento e está no princípio, por isso que a gente não tem tantos resultados assim, é inventariar a documentação e a historiografia, elaborando uma cartografia crítica da região. É olhar a relação do urbano, mas também com o seu território, né? Avaliando os instrumentos urbanísticos, considerando as questões de paisagem, que nesse sentido de paisagem aqui é ocupação do solo, meio ambiente, morfologia urbana e práticas sociais, porque como a população ocupa, os lugares que ela escolhe para ocupar está muito relacionado também com a paisagem. Não é à toa que, por exemplo, as bordas do lago, que foi a grande discussão, a população quer se apropriar de uma forma de paisagem também, que não pode ficar restrita a algum grupo, ou simplesmente essa paisagem desaparecer. Né? Então, a ideia é desenvolver metodologias de análise para leitura e avaliação do impacto da paisagem urbana. Né? Então, para isso, a gente está levantando questões topográficas, ambientais, históricas e sociais. Algumas dessas discussões que a gente já teve com a CEDERJET durante o Código de Obras e a LUOS já reverteu em texto. A gente já conseguiu aparecer para a palavra paisagem na LUOS, que antes não aparecia em nenhum plano, mas ainda está de uma forma muito teórica e muito generalista. Eu acho que tem que ter instrumentos urbanísticos mais eficazes para tentar entender, controlar, como colocar isso. Alguns parâmetros que a gente está considerando são qual que é esse conceito de limite, fronteira, as elevações. Grande parte do planejamento ele é feito de forma planimétrica em planta. Tem muito poucos cortes, onde você começa a ver essas relações de altura, de gabarito, de interface com o desenho da topografia. É só passar o olho nos planos diretores e vocês vão ver que praticamente todos os desenhos são planimétricos. Tem muito poucos cortes para entender essa relação, né, mais vertical. E as existências, que são os percursos, as vivências, como que essa população ocupa, porque isso transforma também a relação com a paisagem. Né? E que essa Brasília, não é só essa Brasília do plano piloto, que tem uma vivência muito própria, mas essa vivência, esse plano, principalmente na área central, começa a ficar muito parecido com a vivência, né, nas cidades satélites, e que, na verdade, a gente tem que parar de ver um pouco o plano piloto como uma coisa atípica, e o típico são as cidades satélites com uma forma de dicotomia, mas, na verdade, um organismo só, que um depende do outro, e essa é a relação para a periferia, e principalmente para a periferia como parte viva e intensa dessa cidade planejada também. E que essa paisagem monumental seja, na verdade, uma paisagem do cotidiano das pessoas. Obrigada. Hein? Obrigada, Luciana, pela sua exposição. Vamos recompor a mesa. Vamos agradecer também a presença de algumas pessoas que estão aqui. Tem a Secretaria de Trabalho, da Cultura, pessoas da Terra Cap, o ONB, nossos colegas da Codeplan e outros que não assinaram nossa lista de presença. Depois, se puderem assinar, a gente agradece. Muito obrigada. Professor, a palavra é do senhor. Parabéns, Luciana. Gostei muito da exposição, porque nos mostrou uma cidade que nasceu planejada e depois se mostrou como as figuras, né, como as imagens nos mostraram aí. Habitualmente, nós abrimos para a imprensa, se quiser, em primeiro lugar, fazer alguma questão,
e depois para a plateia. Lá pelo meio eu também quero colocar um pouco as minhas questões e fiquem livres então para se inscrever. A Esther vai anotar para passar o microfone. Ariadne, por favor. O metrô presente. Obrigada, professor, pelo carinho. Na verdade, professora Luciana, o meu questionamento, assim, parabéns primeiro pelas suas palavras, eu acho que é uma reflexão interessante. Eu estou no segmento da mobilidade, mas vinculada à questão do metrô do Distrito Federal, e a minha pergunta para você, muito mais, é o teu olhar, que eu gostaria de ter, tá? Em relação, quando nós falamos de paisagem, como que interfere a perspectiva do desenvolvimento em relação ao transporte, em especial o metrô, nessa interface de poder trazer um processo de comunicação, mas ter uma intervenção nessa paisagem dentro de um contexto diário. Como é que isso se posiciona em relação ao foco que vocês estão trazendo para o estudo? Porque em Brasília, em relação exatamente a essas grandes distâncias, o isolamento das áreas que se tornou como pontos evidenciados em Brasília, como é que se insere essa questão desse investimento de alto custo, mas de ampla alcance para a sociedade, em termos de paisagem e desse envolvimento no contexto de planejamento, hoje percebido por vocês? Mais alguém se candidata? Bruno. Bom, boa tarde a todos. É difícil as pessoas acreditarem que não foi eu que convidei a palestrante, mas o professor Aldo, mas isso é verdade. Eu queria que um pouco entender, você falou, bom, Brasília é uma cidade muito peculiar. Comparado os instrumentos de planejamento urbano de outras cidades com Brasília, quer dizer, qual seria a diferença? Quer dizer, a gente tem, você falou do PDOT, falou existe alguma diferença nesses instrumentos entre cidades? Quer dizer, Brasília tem alguma coisa especial no tipo de planejamento que é feito aqui? Era um pouco essa linha. Então, vou agregar também uma questão que, enquanto a plateia aquece, que seria o seguinte: sempre que eu trabalhei com qualquer coisa ligada ao território, tanto em pesquisa, e a única vez que participei de uma equipe de planejamento a convite da Codeplan à época, né, que seria para organizar o espaço complementar do PEOT, que seria depois Águas Claras, eu verifiquei que precisávamos ter primeiro uma antevisão, né, uma previsão do que poderia ocorrer quando lá nós queríamos colocar equipamento não necessariamente deveria estar no plano piloto, e sim lá para desafogar também o CBD, né, que o Central Business District de Taguatinga também. E um certo controle, que não houve absolutamente, né? Então, eu acho que a grande falha do planejamento em Brasília foi de que nenhuma dessas duas categorias de análise teórica que se aplica no território aconteceram. Primeiro porque, ao centrifugar, como eu sempre falo aqui, a população pobre para constituir Taguatinga em 58, você mudou toda a concepção inicial de uma cidade compacta que seria coincidente com o plano piloto, né? E o controle, todo mundo está vendo aí o que foi. Águas Claras que eu vi naquela época teriam 3 ou 4 pisos no máximo. Eu fiz a parte locacional e seria um lugar para serviços e não para habitação. E foi aquilo que deu até mais de 30 andares. Então, eu pergunto que o componente político seria mais importante para que o planejamento aconteça, apesar de toda a fundamentação teórica, enfim, dos arquitetos, dos geógrafos, enfim, dos economistas, né, que falharam nessa questão. Alguém mais? Então, uma quarta. Depois da Nilva,
faremos outro bloco. Eu não sei se a minha pergunta vai para a Luciana ou vai para o Bruno, ou para os dois. Quando você falou a questão da densidade, é um olhar diferente, né? Eu acho que realmente é bastante preocupante, porque as nossas pesquisas vão na densidade tradicional, né? E aí, minha pergunta existem pesquisas com esse olhar diferenciado, pegando essa densidade, a densidade como você deu de exemplo, né? Esse olhar diferenciado para a questão da área urbanizada, e se para a gente seria possível, né, adotar um viés parecido com isso para vamos isolar o que é patrimônio, o que é área verde, o que não é, demograficamente ocupado, né, para ver o que isso influencia nos resultados. Então, ela vai responder esse bloco e, em seguida, vamos abrir o outro bloco. Obrigado, Coutinho, por sua presença. Obrigado pelas questões. Eu vou tentar, não sei se eu vou dar uma resposta, mas pelo menos alguma reflexão. Primeiro, essa questão do metrô. Tem até um artigo que a gente está trabalhando que chama Paisagem como Infraestrutura, que muitas vezes a infraestrutura foi colocada como uma coisa quase que à parte ou independente do que seria uma paisagem urbana, de uma questão, e simplesmente quase que na área dos engenheiros propriamente dita. É uma questão de resolver demandas, entender o transporte, ter eficiência, diminuir percursos, e de uma maneira muito otimizada. Mas, na verdade, como qualquer questão, já adiantando um pouco a minha resposta ao professor Aldo, ela é uma decisão política. Ela não é uma questão meramente técnica. A técnica, ela sempre tem uma visão de mundo. Inclusive, né, como Brasília é criticada e colocada como a questão da indústria automobilística na década de 60, toda essa técnica rodoviarista que foi colocada na cidade. Entretanto, se enxergar Brasília, e aí de uma forma mais ampla, como uma espécie de laboratório e não ficar simplesmente lamentando uma gênese, ela foi feita para automóvel e tudo, eu acho que ela ainda é uma área de intervenção muito mais fácil de implementar transportes de massas do que outros centros consolidados no Brasil e no mundo. Porque como ela tem justamente vários espaços abertos, até as operações elas têm um custo muito menor do que em outras cidades. Por exemplo, Roma nunca conseguiu ter um metrô, porque toda vez que vai fazer tem uma escavação histórica e é quase impossível pela densidade da cidade. Brasília poderia, e agora eu acho que está começando a se implementar, apesar de já ser dita há várias décadas, mas finalmente tem um sistema mais integrado. E aí o metrô tem um papel fundamental, e eu acredito que em alguns pontos ele deve ser, sim, não de superfície, para não criar essa barreira e essa divisão na cidade, mesmo sendo muito mais caro. Eu acho que tem que pensar nessa conciliação da cidade a longo prazo, principalmente em áreas onde tem potenciais de espaço público e de articulação. Não quer dizer que tenha que ser tudo enterrado só porque o plano do Lúcio Costa não previa metrô, por exemplo, como se coloca às vezes no plano piloto, nas discussões. Eu acho que essa discussão da infraestrutura e aí os modais de circulação, elas são os condutores de paisagem. Porque não adianta a gente querer idealizar uma cidade compacta, porque nem no século XIX ela existiu, de uma certa forma. Essa cidade, ela sempre teve suas dicotomias, esses conflitos, e tem uma espécie de idealização do que é uma cidade e que, na verdade, a gente deixa de considerar os fenômenos que estão ocorrendo, queremos ou gostemos ou não. A dispersão no território, né, por mais que eu lamente também, por exemplo, o plano piloto não ter sido compacto, etc., hoje nós temos uma cidade dispersa. Como apropriar dessa cidade, da sua paisagem, dentro da sua dispersão? Porque também essa dispersão possibilita nós termos quase 4 milhões de pessoas.
Então, nós temos que fazer igual a China, de proibir as pessoas, né, de se locomoverem ou de moverem de cidades. Então, tem um lado também que é possibilitar uma cidade para todos, e não uma idealização de uma cidade que só poucos podem ter. E a gente olhar para essa periferia na sua completude. Outro dia, respondendo um pouco essa pergunta que me vem a imagem na cabeça, tem uma professora da FAO que acabou de chegar do Japão, e ela falou o seguinte: o Japão se desenvolveu ao longo das suas linhas férreas, logo depois da guerra. Foi a única coisa que o governo investiu, foi em infraestrutura e indústria. Ele não fez habitação. Tóquio era uma grande favela depois da guerra. E Tóquio até hoje é uma cidade muito horizontal e tem bons índices de meio ambiente dentro da cidade. E a gente tem aquela ideia de verticalização que só é muito localizada ali. Então, na verdade, a infraestrutura ela tem que estar cada vez mais próxima e integrada a outros modais, assim, para ter uma certa capilaridade. Bem, quanto à questão que o Bruno coloca, se tem um diferencial no planejamento, eu acredito que não, porque esses parâmetros e esses instrumentos urbanísticos, eles são muito consolidados, de uma certa forma, dentro de uma cultura de planejamento. E quando se trata de Brasília, sempre foi visto como uma coisa singular. Então, ela praticamente... Não é que ela não respeitou as normas, não haviam normas. Na verdade, era o seguinte: se projetava, se desenhava, em cima daqueles parâmetros da nova CAP, se constituía as normas. Por exemplo, tem umas normas que do plano piloto, não pode ter mais de 15% de pavimentação na superquadra. Essa norma só foi criada depois que o desenho estava pronto, porque aí dava para calcular. Entendeu? Então, na verdade... Brasília, e por isso que eu acho que Brasília Plano Piloto é um grande laboratório, porque se experimentou coisas totalmente que não tem lugar nenhum do mundo. Que é como é que você desenha a cidade para depois criar a norma. Isso praticamente é impensável em outros centros. Por quê? Porque as cidades normalmente são históricas, não tinha norma nenhuma, ela já está acontecendo e tem que se criar a norma depois. Em Brasília, não. Na verdade, o desenho configurou muitas das normas urbanísticas e parâmetros, inclusive a noção de 4 escalas. Lúcio Costa cita só 3 escalas no relatório, mas a configuração de tombamento mesmo foi em cima de um grupo de trabalho que pensou como é que você vai tombar algo que não está pronto e que é novo. E aí se criou essa ideia de escalas. E que, na verdade, agora, depois da cidade consolidada, os índices de planejamento, né, como a gente vê naqueles mapas e tudo, eles se aplicam de forma igual ao plano piloto, dos mesmos princípios, até para ter uma metodologia igual. Mas acontece que não dá para comparar coisas tão diferentes, porque se você for olhar de perto, é como se o dado não batesse com a realidade. Porque a densidade, que, por exemplo, eu peguei o exemplo da densidade, mas tem outro. Da superquadra é como se fosse 50, não sei, habitantes por hectare, e não é isso que você vê ao longo do plano piloto. Então, mesmo com os problemas de mudança de geração, edifício, tem umas quadras na Asa Sul que têm realmente baixa densidade, etc. e tal. Então, eu acho que as coisas têm que ser um pouco relativizadas para a gente entender esses processos. E aí eu acho que a legislação tem que olhar para o plano piloto de uma forma singular, mas não como quem diz assim, isso não nos pertence, isso é problema da Unesco ou do IFAM. Eu acho que ela, sim, faz parte de uma dinâmica maior da cidade metropolitana. Na verdade, a pergunta do doutorado, eu acho que eu já respondi um pouco. Eu acho que toda intervenção no território ela é política. Mesmo uma decisão técnica, porque tem visões de mundos que estão colocadas ali. O que eu acho é que, nesse embate de visões, talvez as não tão desejadas prevaleceram, de alguma forma, né, numa sociedade tão desigual como a nossa. Poderiam... Mas, por outro lado, se vocês pensarem em termos de propriedade da terra, eu acho que a grande revolução, que isso quem disse é o professor Nestor Goulart Reis, fala que a grande revolução de Brasília foi que você conseguiu que o solo urbano, ou a terra urbana, é pública, você não tem propriedade. Isso praticamente você não vê em lugar nenhum do mundo. Você não ter a posse da terra
Porque, por exemplo, o que fez ressurgir Tóquio foi justamente que as pessoas tinham a posse da terra, mesmo sendo destruída pela guerra e depois pelos terremotos e tudo, a classe média conseguiu reconstruir. Aqui não, a terra é pública. Você tem o direito a construir em cima dessa terra, na projeção. Talvez essa tenha sido a grande revolução em termos sociais, mas que de alguma forma ou de outra continua gentrificado, né? Apesar de eu achar que o plano piloto começa alguns processos de contaminação com as habitações mistas na Asa Norte, nas entrequadras, pouca coisa, mas enfim. E se há estudos, né, sobre essas questões de densidade, na verdade essa é um pouco a proposta da nossa pesquisa. Na verdade tem muita literatura crítica. E principalmente na década de 80, que tinha um verdadeiro embate na década de 80 e 90, quem era contra e quem era a favor. É como se os planejadores não soubessem nada e, do outro lado, os desenhos urbanos também não estão sabendo. Então, tinha um embate muito forte. Mas eu acho que tem que ter um outro olhar, assim, precisa ter instrumentos urbanísticos. Então, o olhar, pelo menos que a gente está querendo fazer um pouco nesse grupo de pesquisa do UNB, é o seguinte, é olhar com mais cuidado e entender isso, porque Brasília já tem 60 anos, então a gente já tem um tempo. É muito difícil fazer esse tipo de pesquisa na década de 60 ou 70, quando tudo estava acontecendo de forma muito recente e, de uma certa forma, ninguém sabia bem o que ia acontecer com a cidade. Mas agora que já tem uma certa densidade temporal, eu acho que a gente tem que olhar para trás e entender a história, como que esse planejamento interferiu ou não, e onde que ele ajudou ou não em alguns aspectos. E, então, por isso que a pesquisa tem um lado mais histórico, no sentido de também pensar para frente. Mas eu acredito, sim, que tem, né, alguns estudos, o próprio Neuro, o Beni, que já trabalha bastante nisso, tem várias posições, assim, inclusive porque na parte informal é muito difícil de você quantificar, justamente porque é informal, não tem... e as coisas acontecem muito rápido. Então, eu também entendo por que é lenta a transformação em termos de planejamento, porque também a construção desses dados é lenta. E, nesse sentido, eu acho que a Codeplan tem feito um excelente serviço com a CEGET, de disponibilizar aqueles mapas, os dados nos sites. Isso tem ajudado muito os nossos alunos e a universidade a justamente tentar repensar esse planejamento a mais longo prazo. Celeste, por favor.
Mais alguém? Alexandre. Tá. Eu vou tentar responder, mas na verdade não é uma resposta. Na verdade, eu compartilho da angústia de vocês também. A gente está participando das mesmas questões, não só na academia, mas como cidadã de quem mora, né? Eu sou nascida em Brasília e posso dizer que eu conheço também essas questões como quem habita. Mas eu acho que tem algumas questões aqui que precisam ser pontuadas, assim, que eu acho que são extremamente importantes. Primeiro, tem sim uma questão de, né, estava falando da questão da gestão e do planejamento, a Celeste ali, que eu acho que são extremamente importantes e que passa de uma ação política de cada cidadão e de se posicionar e tudo mais, que eu acho que é relevante. O que a Josiane colocou, e que eu acho que é bem importante, é o seguinte: primeiro, quando eu falo de densidade,
Não é que eu sou contra, igual o Alexandre estava colocando, de que você não tem que criar análises comparativas com Brasília em relação à densidade. O problema é quando você pensa a densidade de uma forma uníssona. A densidade é necessária, depende. Se você for para São Paulo, a densidade gerou a impermeabilidade do solo. Então, a densidade ela não é um valor abstrato, ela depende da configuração urbana. Porque a questão não é o número, é porque você não chegou um pouco atrasado na apresentação, mas pegar a 312 Norte, ela tem 300 habitantes por hectare, é o dobro da Ceilândia, mas tem todo o solo livre. Então, a questão não está só nos índices e nos parâmetros, que devem sim ser analisados e colocados como cidade qualquer, isso aí eu concordo plenamente, mas não pode ser o único parâmetro. O que eu vejo é que tem um discurso de cima para baixo, que vira quase que um manifesto, que leva a essa falta de conscientização que a Joana estava falando. Não, espaço verde é área residual. Isso é coisa para gente rica, gentrificação. E mal sabem que, na verdade, você tem edifícios em altura que possibilitam a liberação dessa área verde. Por isso é que ela é pública, e ela é pública por direito, que é diferente de uma configuração de uma cidade dita tradicional em quarteirões, onde a área pública é privada, que é o quintal, a área aberta é privada. É como se ali juntasse todos os quintais de um quarteirão para ser uma área pública. Então, a percepção, e aí já respondendo um pouco, Alexandre, o que é singular em Brasília é a percepção do espaço público e privado. A maneira de vivenciar a cidade, de se relacionar com ela, de se orientar na cidade, de percorrer seus espaços, é muito diferente de qualquer outra cidade. Talvez nem tanto de Chandigarh, de Islamabad, de Abuja, de Ankara e outras cidades também planejadas sobre os mesmos princípios durante o século XX. Mas tem uma outra maneira de vivência que essa, sim, eu acho que é pouco estudada. E que mesmo a população, ela não quer voltar à cidade tradicional. O maior exemplo disso é Águas Claras. As pessoas não quiseram voltar a ter comércio no térreo, sendo que em Copacabana isso é o máximo, aqui ninguém quis. Entendeu? Porque, aliás, virou uma versão perversa, né? Porque além de não ter comércio, ainda cercaram. E cria uma barreira para o espaço público. Então, a parte mais generosa do projeto do Lúcio não perpetuou de alguma forma. Isso gera, de fato, um estranhamento. Por outro lado, tem um estudo, por exemplo, da professora Ana Elizabeth, que fala que a cidade que mais fala sobre patrimônio, cultura, espaço público, quantidade de reportagens, por exemplo, no Correio Brasiliense, é imensa. É muito superior a qualquer cidade brasileira em termos de conscientização. Eu acho que tem, sim, uma consciência que Brasília é um patrimônio tombado. Talvez isso não impeça uma certa domínio do privado sobre o público. Mas que eu acredito que tem uma consciência, porque se você for ver durante 60 anos, eu vou chegar na parte dos 60 anos, na verdade, o Lúcio Costa já colocava isso em 87. Incrivelmente, a cidade ainda parece com o que foi projetado. Porque a gente, às vezes, aqui, por exemplo, Vicente Pires, em 3 anos, 4, 5, já mudou completamente. Então, tem coisas que permaneceram, sim. Tem coisas, e graças à luta intensa de vários arquitetos, de institutos, do governo, que estavam nessa linha de frente. Tem outras questões que eu acho que são princípios que podem ser reavaliados. Eu não vejo Brasília como uma coisa completamente fechada, mas eu acho que tem que entender esses princípios, ou como uma coisa intocável. Eu acho que tem ter vista como um grande laboratório e entender cada caso. Assim. Eu acho que não dá mais para fazer generalizações tão amplas como se fazia antigamente. Essa questão dos 60 anos, que eu digo que já tem 60 anos, eu tive uma conversa com... Eu estava fazendo minha tese de doutorado lá em Louvain, e eu ficava muito preocupada, porque todos os textos que eu lia sobre memória e cidade eram dessa cidade tipo Roma, 3.000 anos. Poxa, será que eu posso falar de memória em Brasília, com uma cidade tão nova? E aí eu fui conversar com um filósofo, professor lá de Louvain, e ele falava assim, olha, a memória de fato, na filosofia, é uma memória de uma pessoa que
pode contar essa história. A partir do momento que você tem, os pioneiros já estão falecendo, né? Os grandes atores dessa cidade já estão falecendo. Essa memória já está sendo apagada. Então, já tem um tempo de memória, porque mais do que a vida da pessoa, o tempo de vida de uma pessoa, tudo é história. E história, ela é infinita para trás. Então, na verdade, é uma historiografia. Então, essas grandes cidades têm grandes historiografias. A historiografia de Brasília é pequena, mas a memória dela é igual a de qualquer outra cidade agora. Talvez na década de 60, não tinha uma memória suficiente, porque não tinha uma vivência suficiente da cidade. Mas a historiografia dela é curta. Mas, se você pensar em termos de projeto, as tipologias adotadas em Brasília, com outras interpretações, vêm do Carlos de Comandos, da Fundação das Cidades Romanas, que é o 2 eixos se cruzando. Então, na gênese do projetado, também tem uma história, uma memória que está sendo colocada ali nas tipologias, em termos de projeto. Aí eu acho, sim, que ela foi mais projetada que planejada, tanto que o planejado aqui eu sempre usei entre aspas, porque também não pode se evitar que o planejamento induziu a determinadas configurações urbanas. Tem princípios do plano piloto que foram colocados nas cidades satélites também, para o bem e para o mal, e que alguns preservaram, por exemplo, quando eu vejo o índice de áreas verdes no Guará hoje, foi graças a esses princípios de áreas abertas que não existem mais nos assentamentos mais recentes, né? E principalmente, né, nas áreas irregulares. Então, eu acho que alguns princípios permaneceram. Mas eu acho, a minha proposta hoje não é tanto de avaliação e colocar deu certo ou deu errado, mas no sentido de o seguinte, visto que a cidade tem 60 anos, que lições que a gente pode aprender nessa densidade e como planejar os próximos 60, dar algumas orientações, não no sentido de previsão de futuro, mas de encaminhamentos e rediscussões, entendendo Brasília como um patrimônio, mas também Brasília como qualquer cidade, né, de metrópole, hoje é a terceira metrópole do país, pleno crescimento, um crescimento que eu acho que não pode ser só retroativo, a gente não pode pensar só em regularização. É claro que tem que regularizar, mas não pode ser só isso. O que eu vejo é que está um excesso de um urbanismo excessivamente pragmático, fatalista, como se as coisas estão aí porque elas estão aí e não tem nada a se fazer. E eu acho que não, acho que a gente tem sim que reavaliar isso e pensar para frente, mesmo sabendo que a realidade é árdua e nem sempre a gente vai conseguir tudo, mas eu acho que tem uma reflexão importante. E aí eu me coloco à disposição, viu, Josiane, Codeplan, todos, para a gente estreitar esses laços e repensar essas questões em parceria mesmo. Mais alguém? Larissa, por favor. E Coutinho. Bom, é um prazer enorme estar aqui nessa reunião que me evoca uma época em que a universidade e a Codeplan trabalhavam em estreita colaboração, no período que eu me lembro do feria. Então, isso permitiu que a terra fosse tomada de assalto num processo de verdadeiro peculato da terra pública, com a formação de mais de 1000 condomínios, ou cerca de 1000 condomínios, na periferia, desestruturando, né, a cidade como um todo. Então, hoje, a cidade tem uma sua estrutura central, linear, inspirada no modelo tradicional europeu, mas o conjunto da cidade que se formou, que não é apenas o plano piloto, ela está completamente desestruturado, criando problemas seríssimos de infraestrutura, de transporte e de formação de uma cidade democrática. Formaram-se quistos espalhados por todo o território, né, e é difícil hoje costurar esses diversos núcleos para formarem uma cidade orgânica. Isso é um fato. O Aldo deve lembrar que a cidade tinha apenas 14 anos de inaugurada
e já apresentava problemas sérios, que motivou um grupo lá da universidade a promover o primeiro seminário sobre problemas urbanos de Brasília, com apenas 14 anos de inaugurado, né? Quando Lúcio Costa veio pela primeira vez a Brasília e, numa sessão memorável do Senado, que foi o patrocinador desse seminário, ele chorou, né? E disse que não entendia mais a cidade que ele havia criado, de tal modo ela havia crescido. Isso em 1974, imagina, né? Por quê? Porque o plano ainda não estava preenchido, não estava completo e já havia necessidade de alojar a população excedente, entre aspas, de Brasília, né? Brasília é considerada como um todo, e não apenas plano piloto, né, Aldo? Que é a nossa tese. Essa população era pensada, quando se construía Brasília, já surgia essa pergunta: o que fazer com a população depois da cidade construída, com essa mão de obra liberada pela conclusão das obras da cidade, ou pelo menos a diminuição do seu ritmo? Então, a tese, né, o plano que existia na mente dos administradores e dos políticos era de que, bem, 1/3 dessa população liberada pelas obras retornará aos seus lugares de origem, isto é, Minas, Nordeste, Goiás, alguma parte para o Sul, etc. O outro 1/3 será absorvido pelas atividades terciárias, né, que demandarão um certo tipo de mão de obra no comércio, nos serviços, etc. E o outro 1/3 será ocupado na agricultura. Então, estava resolvido o problema, não tinha mais excedente de população. Mas, diga-se de passagem, nessa época, a Asa Norte ainda não existia, só existia uma quadra, que foi mencionada agora, que era 312, de alta densidade, que era chamado o Castelo da Asa Norte, porque ele saía do meio do cerrado e era visto no horizonte como um castelo medieval, né? Então, esse problema não é novo, né? Nós estamos convivendo com ele há muito tempo, né? O problema do plano e do planejamento e da omissão, da inação do poder público, que deveria estar à frente e na condução desse processo. O que aconteceu é que criou-se uma marginalização que não é decorrência do plano. Nós chamávamos de centrifugação urbana, que era a exclusão, o lançamento dessa população mais pobre, que não podia pagar os preços da terra urbana, não havia um lugar previsto para essa população, para a periferia, dando margem ao surgimento prematuro de núcleos urbanos, dormitórios, né, como foram Taguatinga, que hoje é uma cidade enorme, era Ugama, era Braslândia, enfim, todas as primeiras cidades, Sobradinho e Planaltina ao norte, né? Então, houve uma exclusão precoce dessa população que, teoricamente, deveria ser absorvida dentro do plano. Tanto que o Lúcio Costa acrescentou uma fileira de quadras 400 de blocos econômicos, que era exatamente para a população de menores posses, né? E que acabou nas mãos do mercado imobiliário, atingindo preços elevadíssimos e voltando a excluir essa população para mais longe, né? Esse é o processo que não é técnico, é um processo político e, mais do que isso, é um processo econômico que é próprio do sistema em que nós vivemos. Nós vivemos num sistema de concentração de riqueza e de exploração do capital, que pode ser urbano, da terra urbana. E não tem como fugir disso. Dentro desse sistema vigente, esse processo é perverso e é comum a todas as cidades que estão sob o mesmo sistema, no mundo inteiro. Há sempre a formação de uma periferia excluída, que vai se tornando cada vez maior. Eu tenho o hábito de me comunicar com pessoas, desde o vigia do carro até o
o pedinte disso, que está na frente do supermercado ou do banco. Sabe? E a primeira pergunta que eu faço, que me chama a atenção, como é que você chegou aqui? Onde é que você mora? Né? E a gente tem respostas surpreendentes. Né? Essa semana ainda uma pedinte na frente do supermercado com 2 crianças pequenas de cerca de 5, 6 anos que se ocupam pedindo um trocado para os proprietários de carros ali. Imagina uma criança vigiando o carro com 5, 6 anos de idade. Mas a mãe ainda se vale disso como meio de sobrevivência. Essa pessoa disse que morava no Pedregal. Às 10 horas da noite, ela com 2 crianças pegava um ônibus lá no eixo para ir para o Pedregal. Numa loja essa semana também perguntei a uma menina muito jovem, né, que trabalhando ali no balcão, onde é que você mora? Eu moro no Jardim Ingá. Sabe onde é o Jardim Ingá? É fora do Distrito Federal, é perto de Lusiânia, um pouco antes de Lusiânia, e por aí afora. Né? É porque aqui no centro de Brasília estão os meios de sobrevivência dessa população excluída. Né? Então, hoje, planejar Brasília, eu vou concluir, né? Planejar Brasília implica, por um lado, num plano de salvamento, de urgência, né, das qualidades que ainda sobrevivem do plano original de Brasília, que é o que nós estamos fazendo, né, Josi, tentando fazer no PPCub, né, mas pressionado por uma realidade altamente dinâmica que parece que anda mais rápido do que as decisões que a gente pode tomar. E o outro problema que seria esse de democratizar um pouco mais essa realidade urbana antidemocrática por natureza, porque é o resultado de um sistema capitalista de ocupação do território, né? Então, tentar democratizar através de medidas paliativas, como, por exemplo, o transporte coletivo, que seria uma forma de aproximar essas populações distantes das benesses do centro da cidade, que estão localizadas no plano piloto e arredores. Então, nós temos que trabalhar com essa realidade, estabelecendo políticas e, tanto quanto possível, planos. Mas não nos iludamos que os planos irão salvar Brasília, porque essa dinâmica continua acentuando mais os problemas do que as virtudes da cidade. Por favor, Larissa, e concluímos depois com a professora Ana Maria Nogales. Boa tarde, eu sou Clarissa, trabalho aqui na Codeplan. Eu sou economista, não trabalho com a parte urbana, na verdade vou dar meu pitaco como pessoa que mora em Brasília. Eu achei muito interessante essa noção de que a gente tem que se apropriar da paisagem, de alguma forma entender ela como espaço urbano, né? Mais ou menos isso, do que eu entendi de uma parte, né? Pegando o que a Josiane falou, que as pessoas acham que o espaço público ele é de ninguém, na minha opinião, tem muito a ver com a sensação que o espaço público ele está largado, né? Então, pessoas que não entendem o cerrado enxergam o mato, não enxergam o cerrado. Não existe uma parte educacional, realmente, assim, na minha opinião, que poderia ser mais forte em relação a isso, e o próprio cuidado com as terras públicas, né? Eu cresci, né, minha família mora na 27 do Lago Sul, desde a década de 80, e tem uma briga eterna de uma rua que vai até os condomínios para trás e chega ali na principal do Lago Sul, né? Aquilo ali, desde que eles resolveram proibir que existe aquela rua, eles põem concreto. Aí vai o vizinho e põe a terra do lado, abre do lado, dá a volta, traz 3 balão. Quem conhece ali a área sabe que é uma confusão, porque a rua existe há 30 anos e há 30 anos as pessoas estão tentando fechar e há 30 anos não se consegue fechar. E a razão pela qual as pessoas querem fechar aquela rua é por conta do parque que tem, porque parece ter um parque de preservação ali, que não é explicado, né? Que não é bem cuidado. Ele tem uma cerca que fala, cuidado, área de preservação. Só que isso, para quem vê muito a área de preservação e vê pouca ação, aquilo ali realmente parece que está largado, né? Então, claro que quem
conhece e se importa mais com o meio ambiente vai se preocupar mais. Quem não se importa, se não se importa a ponto de se informar, não vai estar nem aí para isso, né? Isso é uma das coisas. A outra coisa, eu estou aqui trabalhando na Codeplan já faz alguns meses, e as pessoas gostam muito de falar em transporte de massa, né? E transporte de massa, quando no meu entendimento, a gente está falando de metrô. Metrô, você precisa de muita densidade, né? O metrô que a gente tem em Brasília ele é um trem regional, ele não é um metrô. É um pouco diferente. E eu acho que é muito fácil a gente sentar e falar de ideologias. Será que vale a pena colocar um metrô de superfície, ou subterrâneo, ou é isso que vai resolver, quando a gente não consegue nem colocar uma passarela em lugares para as pessoas atravessarem? Quer dizer, o próprio transporte rodoviário em que a gente está investindo, ou que se investe, é o transporte individual, que é o automóvel, né? O ônibus, o próprio transporte coletivo de médio alcance, né, de média capacidade ou de pequena capacidade, que é o caso do média capacidade, a gente está falando de VLT e BRT, né? E o pequena capacidade, menor capacidade é ônibus. Não tem esse cuidado aqui. Assim, eu estou falando de Brasília, eu não conheço, assim, não posso falar de Ceilândia, de Taguatinga, mas falando aqui do plano piloto, não existe o cuidado com o pedestre, com a mobilidade na terra mesmo, sabe? Não existe calçada, não existe passarelas. As passarelas que tem, elas são, em geral, mal cuidadas, né? Então, ao invés de ficar discutindo se a gente deve colocar um metrô de superfície, talvez discutir como que faz o pedestre chegar na parada de uma forma mais segura, né? A pessoa vai andar de bicicleta de uma forma que não seja atropelado, como acabou de acontecer aí, final de semana morreu um menino. E isso também tem que entrar dentro do planejamento urbano, né? Não é só a gente pensar em grandes gastos governamentais e talvez coisas pequenas que você possa, dentro de uma legislação que permite, por exemplo, uma passarela ali naquele acesso à ponte JK. Estava conversando com um dono de restaurante dia desses e falei, como é que seus funcionários atravessam? Não tem como atravessar. Não, o ônibus ele dá a volta, olha o transporte público, ele tem que dar a volta para pegar 2 ou 3 funcionários às 11 horas da noite, porque também não tem como ele não consegue atravessar. Em momento algum, isso é super perigoso, né? E aí a gente está discutindo o metrô, que é, na minha opinião, muito pouco viável, dentro de uma situação fiscal como a que a gente vive hoje, de uma crise hídrica que a gente vive hoje, que não sabe-se lá quando que a gente tem energia elétrica suficiente para ter um metrô bom aqui, que eu saiba, nem o metrô de Brasília tem uma subestação que é suficiente. E a gente, às vezes, pode resolver com coisas menores, né? Com legislação que permite, por exemplo, uma passarela, ou ver lá no Detran, porque o Detran também tirou um monte de faixa de pedestre, da época que eu conheço. São coisas pequenas que, às vezes, pode facilitar. Era mais meus pitacos mesmo do que outra coisa. Obrigada. Boa tarde, Luciana. Um prazer recebê-la. Eu sou Ana Maria Nogales, aqui da Codeplan e da Universidade de Brasília. Estou feliz com a presença do professor Coutinho, né, lembrando nossos tempos de Complan. Então, eu entrei para essa área de planejamento, né, e debutei lá em 2005 no Complan, no Conselho de Planejamento Territorial Urbano, e aprendi tudo isso que você apresentou aqui, né, os parâmetros urbanísticos, e muitas vezes eu como estatística, o número, né, é um número. Então, ele significa uma coisa aqui, pode significar outra coisa ali. Então, foi assim, foi um aprendizado enorme, muita discussão. E eu vejo, né, pela sua apresentação e pelo debate que se seguiu, que ainda a gente, né, tem muita polêmica em torno, né, dessa cidade, que foi pensada, ela foi idealizada durante muito tempo, né, a transferência da capital para o interior do país, e ela foi, então, projetada. E no plano de Lúcio Costa tem uma menção que eu adoro, né, até numa palestra dos 50 anos de Brasília, eu falei, como pensa né, o Lúcio Costa pensou numa cidade e colocou isso, né, na proposta dele. E qual era a realidade brasileira?
ele fala o seguinte: construa uma cidade, mais ou menos assim, né, para o prazer e o deleite intelectual. Então, uma cidade prazerosa. E eu fui olhar, né, o perfil da população brasileira na década de 50. 52% da população com 15 anos ou mais era analfabeta. Então, sempre eu me perguntei para quem foi construída essa cidade. E, no ano passado, nós fizemos um seminário, a gente vem, né, estudando muito essa cidade há muito tempo, com o professor Aldo, e o ano passado fizemos um seminário sobre Brasília, né, e sua área metropolitana, perspectivas de desenvolvimento. E trouxemos um cineasta, o cineasta Dirley Queiroz, da Ceilândia. E ele nos falou, e foi como um soco na boca do estômago. E ele falou: a cidade é uma só? Então, existe, né, um reconhecimento de que parte dessa população que nasceu e cresceu no que nós chamamos de Brasília, eles não se reconhecem como Brasília. Eles são Ceilândia, eles são Braslândia, eles são Sol Nascente, são outros olhares. A paisagem que eles olham lá e que eles apreciam lá é muito diferente da paisagem. Aproveitando o gancho da Celeste, respondendo um pouco ao professor Coutinho, a grande guinada no planejamento, que não foi de fato um planejamento, eu concordo, foi que o planejamento regional, que tinha como foco Anápolis, Goiânia e a formação de uma série de cidades em termos territoriais, esse foi abortado. E isso fez com que o impacto na região do plano piloto fosse ainda muito maior, com todas as questões, né, que o senhor colocou. Então, não adianta olhar a questão isoladamente. A questão ela é ampla. Mas eu, mesmo sabendo de todas as falhas do planejamento, eu ainda acho que a gente tem que olhar para esse planejamento, sim, entender as questões que foram colocadas, para ter um olhar mais apurado e entender como que essas dinâmicas que se consolidaram ou não. Porque, bem ou mal, tem essa dicotomia do plano piloto, e aí o professor Aldo colocou muito bem, a partir do momento que teve dinheiro para construir Taguatinga, mas não teve dinheiro para construir dentro do plano piloto, isso é uma decisão política. Não é falta de dinheiro, é uma decisão política. E aí, na verdade, a minha fala, se pareceu contraditória, não foi isso. O que eu estou querendo dizer é que, na verdade, quando... Como é que é o seu nome? Clarissa? Você coloca essas questões pontuais, não é que essas pontuais devem ser desconhecidas ou não colocadas, mas não adianta só fazer pequenas ações. Tem que estar, e eu acho que foi muito feliz quando mudou o nome da secretaria para gestão do território e da habitação, é porque você tem uma escala macro e você tem uma escala ali do cotidiano. Essas coisas têm que conversar. O que eu vejo é que essa questão do cotidiano, ela é tão assoberbada que a questão macro é abandonada. A minha fala é nesse sentido de não abandonar, e muito pelo contrário, porque, na verdade, quando eu coloquei o conceito de paisagem enquanto, e aí eu acho que você colocou muito bem, enquanto vivência, é que essas vivências é que a gente tem que olhar, e aí eu faço coro à fala da professora Ana. A nossa pesquisa vem trabalhando em cima disso, dessas apropriações, e não vê a periferia do lugar de quem não foi ou de quem não tinha lugar nessa cidade, mas, na verdade, é o locus e vivência da maioria da população. População que, os 500 mil, só com parênteses, na verdade, nunca teve esse número. Depois que estava o concurso em andamento, alguém perguntou assim, mas vem cá, a população é para quantas pessoas? No edital do concurso não constava. Isso foi uma nota posterior. Então, foi um número quase que aleatório. Isso só mostra como as questões sociais e econômicas não foram consideradas. O que foi considerado e tinha mapeamento e um levantamento preciso eram as questões topográficas e ambientais. Isso, o relatório Becher, Comissão Policoelho, tem várias comissões que, por conta dos militares, já estavam mapeando, então tinha uma vasta documentação.
O resto era conjectura de algo que foi feito, uma decisão política mesmo, de vamos implementar a cidade, né? E que passou por todos os percalços que são colocados. E essa questão que você coloca nos intriga tanto, que a Liz, ainda bem, olha, Liz, você está do lado dela. A Liz, ela é minha orientanda de doutorado, e o mestrado dela foi justamente a relação entre o cinema e a cidade e essas apropriações sociais. E a gente escreveu junto um texto sobre o filme A Cidade é uma Só. O título do artigo é esse, A Cidade é uma Só. Eu posso até passar depois o artigo. E a gente teve contato com a Argilei, a Liz organizou uma mostra de cinema, na época foi o primeiro lugar no edital da UNB 50 anos, inclusive o professor Aldo era jurado, de todos os projetos, o que ganhou o primeiro lugar foi o da Mostra de Cinema no Museu Nacional, em 2012, né, quando teve a... E essa discussão dessa representação, dessas vivências, que o projeto não é algo estático, e nosso entendimento de projeto é algo extremamente vivenciado. E por isso que a cidade não pode parar de ser redesenhada. Eu acho que existe um mito do projeto original. Na verdade, o relatório do plano piloto é um mapa de princípios. E são princípios que vão se reconfigurando ao longo do tempo. E é que a forma da cidade vai tomando forma através da sua vivência. Então, por isso que eu acho que tem que ver se os princípios continuam válidos ou não nesse processo de preservação. E muitos dos princípios foram colocados nas cidades satélites, e aí, por isso que, para mim, a questão da paisagem é muito cara, mas a paisagem é completamente diferente. Como é que pode o mesmo princípio, com paisagens tão distintas? E aí tem toda uma leitura política e de planejamento também, porque quando tem certas decisões, por exemplo, de remoção dessas famílias que vão por exemplo, o caso de Samambaia, em vez de pegar as comunidades que tinham certas lutas e certas relações pessoais, elas não foram todas levadas para a mesma quadra, elas foram centrifugadas mesmo, alguém ajudou essa terminologia, acho que então, todas essas relações comunitárias foram dissolvidas. Então, eu acho que se coloca uma... Quê? Pronto. Essas questões, por exemplo, ambientais, não foram consideradas nessas remoções. E eu acho que se coloca um poder muito grande no desenho como um desenho original e não como um desenho em processo. O que a gente está reivindicando agora é esse desenho de processos. Por isso, eu não sei se você estava aqui na hora da apresentação, a gente está em andamento agora. Ah, pois é. Está em andamento agora um workshop lá na FAO, na Semana de Extensão, que é justamente articulando a paisagem fragmentada com escritórios renomados que ganharam concursos, não só de habitação e outros, do Rio, de Curitiba, com escritórios aqui. O Tiago Andrade teve na abertura justamente para se repensar esses espaços que não têm articulação nenhuma, nem com a paisagem, nem com o espaço público, que é como a Clarissa estava colocando, que é simplesmente um fundo. É uma cerca que diz que tem uma preservação e que significado tem aquilo. Como é que a população pode pensar e articular esses espaços? Então, eu estou completamente de acordo com as suas colocações. Obrigada. Bem, acredito que todos os que assistiram à palestra e os debates veem que a importância das quintas da Codeplan, assim como também os debates urbanos que temos, e de vez em quando portas do futuro, são importantes para debater o urbano e o que ele contém, não é? Eu só queria dizer uma coisa a respeito do mito aí dos 500 mil habitantes. Se vocês lerem o relatório do Sir William Holford, que foi o presidente do júri, ele fez uma crítica posterior ao plano, dizendo que num país continental como o Brasil,
não se concebia uma população pequena. Então, ele sugeria que o plano piloto tivesse mais do que 600 e 700 mil habitantes. Não foi muito preciso também, mas diz, não podia ser uma população pequena. E uma outra coisa que eu acho que nos desagrada muito, né, na avaliação da cidade, e as coletâneas, né, que inumeráveis pessoas colaboraram para que elas mostrassem a evolução da cidade e a construção dessa metrópole, nos mostra que houve muito improviso, não é? E coisas que foram pontuais e que não ajudaram muito na construção de um espaço mais igualitário, que eu acho que é o grande problema a ser ainda investigado, é como isso que eu chamei, né, o Coutinho até repetiu, a centrifugação das pessoas, ocasionou que o plano piloto tenha 7 e pouco por cento de desemprego, não é? Numa média geral do DF de 18,6%, e que o conjunto de cidades mais pobres, que é o conjunto 4, né, o grupo 4 do DIEESE, nos mostra mais de 26% de desemprego. Então, quanto mais distante do plano piloto, mais desemprego e mais pobreza, e mais dificuldade de vir trabalhar. Por isso que a minha bandeira é tentar agora centrifugar as atividades para que elas fiquem mais próximas da população. Bem, são comentários finais, e acho que nós vamos dialogar, e eu estou muito interessado no projeto da FAO, que é conduzido pela professora Luciana. Eu quero agradecer a presença de todos os que vieram aqui e debateram, né, um por um, deram a sua contribuição, e quero, portanto, cumprimentar mais uma vez a Luciana e agradecer muito essa participação, bem que eu dou todos os presentes, e, portanto, encerro essa sessão. Muito obrigado a todos.